E eu creio que Ele vai continuar nos falando agora através da palavra falada, pregada. Eu clamo ao Senhor para que essa palavra seja rima, que essa palavra ela possa ir de encontro ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos estar indo com uma oração em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por aquilo que já foi feito durante o louvor. O Senhor falou conosco. Eu creio que o Senhor continuará falando. Obrigado por cada vida nessa noite. Deus, que o Espírito de revelação ele possa estar atuando sobre as nossas vidas. Pai, o Espírito de entendimento possa estar atuando, Deus, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Obrigado, Deus, por essa reunião. Uma reunião de bênção, onde faz a unção do Senhor estar presente nesse lugar. Porque um dia, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor nos deu uma unção. E a Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. Pai, eu creio nisso. Eu creio, Pai, que tudo que era contrário a essa união já foi quebrado por causa da unção. A unção que está em nós, em nome de Jesus, em cada vida aqui. Pai, porque o Senhor nos proporcionou, o Senhor já fez, para que nós pudéssemos receber, e nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você sentir liberdade, diga assim comigo: eu sou altamente favorecido. Eu sou totalmente perdoado. Eu sou completamente amado. E eu sou justiça de Deus. Aleluia. Nós estamos reconhecendo aquilo que a Bíblia ela diz sobre nós. Aquilo que a Bíblia ela fala que nós já somos. Irmãos, como Deus ele fica feliz por nós reconhecermos. Ele fica feliz por ver que nós entendemos o propósito dele em nossas vidas e sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Então, dito isto, eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, verso 5, ao capítulo 5, aliás, verso 7. Coríntios, capítulo 5, verso 7. Aleluia. Amém, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém. Você não pode dizer comigo? Porque vivemos por fé. Porque vivemos por fé. E não pelo que vemos. Aleluia, glória a Deus. Título dessa nossa mensagem: como tomar decisões espirituais. Ao longo de esse é o terceiro domingo, nós estamos com os irmãos receberam uma série de coisas que traz para nós através do nosso comportamento. Nós entendemos muito bem que estamos crescendo nisso, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. E é bom nós aplicarmos também todas essas coisas no nosso comportamento, né? No mês de maio, me parece, nós pegamos sobre a questão do crente quando sai dessa, não sair da presença, porque não saímos mais da presença de Deus, mas da intimidade, né? Ele começa a vagar. Falamos no mês passado sobre a questão de quando nós andamos em espírito, nós jamais vamos satisfazer a concupiscência da carne, os desejos da carne. E hoje eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos como nós tomar decisões espirituais. Esse texto, os irmãos verem, ele propõe para nós um conflito. Não é? É um texto que propõe para nós um conflito. Ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é conflitante. Nós conhecemos os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses são os 5 sentidos. E desses 5 sentidos, a visão ela é mais independente que todos. Tem mais independência. Nós
a nossa visão. Olha que interessante. O texto propõe para que nós não possamos seguir a nossa visão. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito em nós que estava morto, ele passa a ter vida, ele estava morto. E isso acontece somente quando nós nascemos de novo. Somente os nascidos de novo têm o Espírito dele que estava morto revivificado. Somente nós. E um dia desse eu falei isso, que nós temos um privilégio muito grande, diferente das pessoas que ainda não receberam isso. Irmãos, é uma dimensão totalmente especial. Mas a Bíblia, ela propõe, então, que nós precisamos de um guia. A Bíblia propõe que a gente não enxergar com os nossos olhos físicos, mas que nós possamos enxergar com os nossos olhos da fé. Nós temos o tempo todo que enxergar com os nossos olhos da fé. E tanto é que a Bíblia diz que nós temos agora um guia. Não é verdade? É importante nós entendermos que nós temos que deixar a nossa visão, porque nós temos um guia. Quando nós agimos somente com a nossa visão, vai dar ruim. Mas quando nós entendemos e ouvimos o nosso guia, dá bom. Dá bom. E a Bíblia, ela está nos propondo isso aqui, que nós possamos não seguir os nossos sentidos, mas que nós possamos seguir aquilo que o guia está falando. E isso é por fé. É por fé. A primeira vez que foi revelado isso, foi revelado ao profeta Abacuque, né? Que o justo viveria por fé. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o nosso estilo de vida, é por fé. Tudo, irmãos, é por fé. Não tem como nós procurarmos com outra coisa ou um outro termo. Nós temos que viver por fé. Temos que abrir, eu repito, da nossa visão para sermos guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, é interessante que quando Deus ele criou o Adão, criou Eva, deu a eles dois tipos de visão. Quando Adão e Eva eles foram criados, eles receberam dois tipos de visão. Primeiro, a visão espiritual e a visão física. Eles tinham esses dois tipos de visão, a espiritual e a física. A espiritual, qual que é essa visão? É a visão do mundo espiritual, um mundo imaterial. O homem tinha essa visão plena. Irmãos, Adão e Eva, eles tinham a visão dos anjos, era uma visão completa. Tinha visão também dos demônios, era uma visão total. Era a visão espiritual. E também Deus deu a eles a visão física, O que é a visão do nosso corpo? É isso que também fala, ver a matéria, ver as árvores, ver os animais, tudo que Deus criou. Então, o homem, ele já nasceu com essas duas visões, a espiritual e a visão física. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto aí comigo, de Gênesis. Nós vamos ver essa verdade aí, Gênesis. Amém? Eu vou fazer uma pregação muito parecida com um estudo. Gênesis 3. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, que os irmãos vão. A compreensão disso vai fazer nós sermos melhor, Você vai ser melhor consigo mesmo e também melhor para com as pessoas também, para com o seu próximo. Amém? Diz assim o texto: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do
Mas Deus diz: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Tem uma crença da mulher, Deus disse para não comer, e ela já acrescentou, e Deus falou que não era para tocar, né? Verso 4: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus disse que era para o homem não comer, e Eva falou isso para a serpente. Mas o que a serpente está propondo a Eva? Não, isso é mentira de Deus. Ele não está falando a verdade com vocês. É o diabo assim. É um mentira. Não, certamente não morrerão, não vai acontecer nada disso. Você sabe o que está acontecendo? Deus não quer que você seja, ou você seja iguais a Ele. É mentira. A serpente está propondo isso. Verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão. Diga assim: seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Quais olhos são esses? Físico. Amém? Do corpo. E além disso, desejável para dele se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Amém? Esse texto, ele nos diz claramente que Deus, nós vimos aqui, aconteceu tudo o que Deus tinha falado, que os olhos deles iriam se abrir. Amém? Eles tinham duas visões, como falei, a visão espiritual e a visão física. Já tinha esses olhos abertos. Mas o texto está falando que se abriria uma terceira visão. Aqui nós dá a entender a nós que tem uma terceira visão. Irmãos, é interessante quando nós pararmos para ler a Bíblia, né? Irmãos, a Bíblia não precisamos nós lermos rapidamente, nós pararmos no texto, olharmos, né? Mas por que essa outra visão? Não é verdade? Já tinha duas visões. O homem nasceu com uma visão espiritual e física, mas aqui se abriria e abriu uma terceira visão. Mas eu quero que os irmãos voltem aí atrás em Gênesis 2, verso 19. Que nós vamos ver que aí, em Gênesis 2, o homem ainda não havia caído. Estava numa perfeita harmonia com Deus. E nós vamos ver que eles tinham essa visão, uma visão espiritual total. O homem se relacionava com Deus. Verso 19 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como eles lhe chamariam. O nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Está vendo? Esse texto, ele nos fala claramente que o homem tinha um relacionamento com Deus. Mas que forma era esse relacionamento? Era espiritual. Amém? A Bíblia diz em João 4 que Deus é espírito. E o homem tinha esse relacionamento total com Deus, um relacionamento espiritual, né? E era com os olhos do espírito que estava aberto. Amém? Os olhos do espírito, ele estava totalmente aberto, né? E Deus, ele tinha essa relação. Aqui, volta para Gênesis 3 novamente, o verso 8, nós vamos ver um pouco mais dessa relação. Gênesis 3, 8 diz assim: ouvindo, isso aqui já depois do pecado, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Algumas Bíblias diz que ao entardecer, na verdade, isso era diário. Deus tinha esse relacionamento com
homem, né? E ao entardecer ele estava ali, falava com o homem, e era pelo Espírito. Os irmãos já viram que normalmente, e esse relacionamento, o homem deseja ter ele, eu digo, o homem ainda, e nós também, nós continuamos crescendo nesse relacionamento com Deus, mas o homem ele não tem Jesus. Normalmente, ao entardecer, já perceberam que aí no mundo vem uma tristeza? Ao entardecer, as pessoas procuram as coisas aí, ao entardecer para a noite, procura talvez preencher através da bebida, através das drogas, através do prazer sexual. Eu lembro, quando eu e Silvana, a gente ainda não conhecíamos o Senhor Jesus, eu lembro que os domingos à tarde eram uma tristeza. Nós já tínhamos bebido todas, né? Mas ao entardecer do domingo, eu lembro disso, era muito triste. Sabe por quê? Eu tinha feito todas aquelas coisas ali no mundo, mas ao entardecer traz uma tristeza. Sabe o que é isso, irmãos? É o homem necessitando da presença de Deus. Porque ao entardecer o Senhor, e isso foi quebrado. E isso foi quebrado ali. Essa comunhão, ela foi quebrada, né? E aí em Gênesis ainda 3:5, nós vamos ler o texto, diz assim, Deus sabe que no dia em que dele comer, ou em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Mas irmãos, e isso aconteceu, mas quais os olhos que se abriram? Quais os olhos que se abriram? Sabe qual foi o olho que abriu? Ou quais os olhos que abriram? Abriram-se os olhos da alma. Abriram-se os olhos da alma. E sabe o que aconteceu naquele instante? Fecharam-se os olhos do Espírito. Aquela plenitude que o homem tinha com Deus deixou de existir. Eu quero falar com os irmãos, o nosso espírito ele é recriado, mas os olhos do Espírito ainda estão fechados. É como se fosse uma janela. Deus abre para alguma coisa que nós precisamos, nos mostra algo, mas depois fecha. Por isso nós precisamos do guia. Amém? Amém? Qual que é o guia? É o Espírito Santo. E nós precisamos do guia, nós precisamos desse guia. Mais à frente eu vou falar desse guia, mas ali se abriram os olhos da alma. Olha o verso 7 aí de Gênesis 3, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam. Vocês voltam comigo? Perceberam no hebraico é descobrir, é saber por experiência, é uma função, isso é uma função da alma. A nossa alma, ela aprende por comparação. Eles perceberam, irmãos, porque antes eles não perceberam isso? Porque os olhos da alma estavam fechados. Mas agora eles começaram a perceber, né? A alma ela aprende por comparação, mas o nosso espírito ele aprende por revelação, né? O homem ele foi criado em espírito, alma e corpo. Nós falamos muito disso aqui, né? Que o homem foi criado em espírito, alma e corpo. O nosso espírito é a parte que comunica com Deus, que comunica com a dimensão espiritual. O nosso corpo ele é a parte que relaciona com o homem, né? Com a matéria, com o outro, com o mundo físico. Agora, a nossa alma é o quê? É mente, vontade e emoções. A nossa alma é mente, vontade e emoções. É o nosso raciocínio, né? Mente, né? Mente é a lógica. Eu sei que se eu soltar esse óculos aqui, ele vai cair. É lógico, né? Existe a lei da gravidade. Eu tenho essa certeza, é lógico. Vontade
é coisa da alma também, né? Mente, vontade, emoção, coisa da alma. Vontade é a minha escolha, é a minha decisão. Eu decidi vir ao culto hoje. É a minha decisão. É vontade, né? Emoção, fala de sentimento, fala de desejo, né? Fala, né? Às vezes eu estou, fala de chateação, tudo. Às vezes eu falo assim, eu estou chateado com fulano. Isso é espírito ou alma? Alma. Eu estou chateado com fulano. Nossa, passei perto de fulano. Ele nem olhou para mim. É espírito ou alma? O pastor passou, nem me cumprimentou com a paz do Senhor. Acho que eu nem vou naquela igreja mais. Isso é espírito ou alma? Alma. São os nossos sentimentos, né? Os nossos desejos. Sabe, irmãos, o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Qual o mal que o homem passou a conhecer? O egoísmo. Quando os olhos de Adão e Eva, os olhos da alma foram abertos, se abriu a porta do egoísmo. Irmãos, tudo que Eva fazia era para Adão. Eles tinham um sentimento totalmente altruísta. Não era nada para eles. Tudo que Eva fazia era para Adão. E tudo que Adão fazia era para Eva. Esse era o sentimento. Não tinha os olhos da alma. Amém? Estarei resolvendo todos os problemas de casamento. Amém? Estarei resolvendo. O que o homem passou? O homem passou a querer a ter algo para ele. Eu faço parte do louvor lá da graça divina. Nunca ninguém me agradeceu. Isso é algo. Porque passa a ter, passa a querer ter algo para si. Nós passamos a querer algo para eles. Passando a ter esse tipo de sentimento. Eu quero o meu conforto. Hoje está um pouco frio, mas eu vou sentir calor. Vou ligar esse ventilador. Quero que você se exploda. Eu quero o meu conforto. Né? Nós não estamos aguentando esse ventilador. Vou desligar ele. Eu estou querendo para mim, só para mim. Abriram-se os olhos da alma. Irmãos, os irmãos perceberam porque o mundo tem conflito, tem guerras e tudo. Por causa disso, o homem quer algo para ele. Porque os olhos da alma, eles foram abertos. Vamos botar em Gênesis 2:25. Nós vamos ver que aqui é tão interessante que em Gênesis 2 não tem pecado. Amém? Em Gênesis 1 e 2 não tem pecado. Diz assim: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por quê? Porque os olhos da alma estavam fechados. Eles não olhavam para si. Amém? Não olhavam para si. A partir do momento que eles pecaram, os olhos da alma foram abertos, eles perceberam que um e o outro estavam nu. Esse texto nos deixa essa clareza que os olhos da alma estavam fechados. Sentir é uma função da alma. E através dos olhos da alma que o ser humano enxerga o mal. Foi aí que o ser humano começou a enxergar o mal. Irmãos, o Espírito ele dá consciência de Deus. Amém? Ainda mais nós com o Espírito criado como guia, o Espírito nos dá consciência de Deus. A alma me dá consciência de mim mesmo e do meu semelhante. Agora o corpo me dá consciência do mundo físico, do ambiente material. É interessante isso, eu gostaria que você guardar. O Espírito me dá consciência do Criador. O Espírito vai me dar consciência do Criador. O corpo me dá consciência da criação, né? Como eu estou vendo vocês. E a alma me dá consciência da criatura. O Espírito, consciência do Criador. O corpo, a consciência da criação. E a alma, a consciência da criatura. Quando
os olhos da alma estavam fechados, Adão, não, como eu falei, ele não queria nada para si mesmo, ele não via, ele não sabia que ele estava nu. E a mesma coisa acontecia com Eva. E eles não viviam para si mesmo. Eles sabiam que era eles não sabiam o que era o egoísmo. Eles eram somente altruístas. Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa alma. Várias vezes nós já fizemos a exposição aqui, né, de um homem recriado, né, o espírito, a alma no meio do corpo. A alma, ela não tem uma personalidade própria. Ela está vendo para onde ela vai ser guiada. E nós, como seres espirituais que somos, nós temos que dar alimento espiritual para que a alma, ela fica do lado do nosso espírito recriado e não tomar decisões da carne. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Quando os olhos da alma eles foram abertos, eles passaram a conhecer o mal, que era o egoísmo. Tudo que fazia já era por interesse. Amém? Às vezes nós não somos assim. Às vezes nós não somos assim. Muitas vezes nós não temos que melhorar. Muito mais eu tenho esse entendimento, irmãos, que os conflitos nossos, eles vão diminuir. Eles vão diminuir, que muitas coisas são coisas da alma. E temos que ter mais do que os outros. Temos que ter mais do que os outros. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Em o nome de Jesus. Por isso, irmão, nós temos dificuldade de entender o amor de Deus. Por isso, as pessoas têm dificuldade de entender a graça de Deus. Por isso, essa dificuldade. Porque tudo que Ele fez, por isso nós temos essa dificuldade de entender o que é graça. O Senhor, Ele tem um amor ágape. Agora a Bíblia diz que esse amor ágape foi derramado nos nossos corações. Aleluia! Nós podemos viver isso agora, esse amor ágape de Deus. Irmãos, eu vou radicalizar. Eu vou radicalizar aqui com os irmãos agora, ou vou escandalizar. Inclusive, você não pode magoar Deus. Inclusive, você não pode magoar Deus. Sabe por quê? Porque Ele não espera que você o agrade. Porque Ele tem um amor. Irmãos, Ele já deu para nós. Então você não pode magoar Ele, porque Ele não espera que nós o agrademos. Quantas vezes nós falamos? Irmãos, já viu, quando você dá um presente para a pessoa, você deu um presente para a pessoa, beleza, aí aquela pessoa não usa aquele presente, aí você fala, eu dei um presente para fulano e até agora ele não usou aquele presente. Mas você não deu um presente? Você não deu um presente? A pessoa vai fazer com o presente o que ela quiser, não é verdade? O que ela quiser. Inclusive eu estou usando uma calça que eu queria de presente. Deus é bom. Então, a pessoa vai fazer com o presente que ela quiser. A Bíblia diz em João 3,16 que o Senhor lhe deu. Amém? O seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora a pessoa vai fazer daquele presente o que ela quiser. Às vezes, eu tenho entendo, irmão. Às vezes nós preocupamos, você viu, né? O que estão falando? Falando que Jesus teve um caso com Madalena. Meu Deus! Irmãos, Deus não está contando isso, porque Ele deu Jesus para ele. As pessoas vão fazer com Ele o que quiser. Agora, os benefícios, nós sabemos. Né? Quando nós entendemos esse presente, nós sabemos. Amém? Então, quando os olhos da alma foram abertos, os olhos do Espírito foram fechados. Amém?
conhecia. Vamos fazer uma divisão aqui, né? Aqui é desse lado, não, vai direito. Aqui é Adão e Eva antes do pecado. Amém. Eles conheciam o bem de Deus. O bem não queria nada para si. Era um bem altruísta. Amém. Desse lado aqui, Adão e Eva com o pecado. Eles conhecem o bem, mas o bem que nós conhecemos muitas vezes é o bem da alma. É o bem que quer algo em troca. O bem da alma. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes lá no fundo a gente quer algo em troca. E nós não podemos deixar com que isso prevaleça. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. A alma pensa nela, pensa no seu conforto, como eu já disse, a alma pensa no seu prazer. É isso que ela quer. Ela quer só isso. Não vou fazer mais, não, que eu não tenho reconhecimento, eu não faço isso, eu não quero fazer mais nada. Fulano não olha para mim, ciclano é isso. Você está querendo a alma, está querendo o seu conforto. Abre comigo em 2 Coríntios 2,14. Às vezes as pessoas aí fora, as pessoas aí que não têm Cristo, não entendem algo que pertence a nós. 2 Coríntios 2, verso 14 e 15. Aleluia. Aliás, é 1 Coríntios, está imenso. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2, versos 14 e 15. Amém? 1 Coríntios 2, 14 e 15. A Bíblia diz assim: quem não tem as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são procura. Irmãos, quem não tem o Espírito Santo habitando dentro, ela não aceita as coisas que são de Deus. Irmão, e nós temos que entender isso, porque essas pessoas não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo habitando no Espírito delas recriado. E muitas vezes nós a criticamos. Nossa, que fulano fez isso, mas é verdade, ela não tem o Espírito Santo. E é isso. Para ela, as coisas espirituais, como diz o texto, que são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sabe quem pode entender? Eu e você. Amém. Somos nós. Amém? Aleluia. O verso 15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Irmãos, as pessoas muitas vezes não entendem, né? Ela fala assim: mas você foi na igreja terça-feira? Fui. Mas você vai na quinta? Vou na quinta também. Mas você vai no domingo? Olha, mas para quê? Todos esses dias. Porque as pessoas não discernem as coisas que são espirituais. Muitas pessoas talvez vocês já confrontaram com isso, mas não precisa disso. Porque ir ao culto a semana toda, ou ir todo domingo, para que isso? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Agora, nós espirituais, nós temos essa vontade. Nós temos essa necessidade. E quando essa necessidade não está em nós, é porque os olhos da alma, ele está aberto por demais. Nós temos que ter cuidado. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando ele está falando, você tem essa vontade em todo o tempo. Tem vontade de estar na comunhão com os irmãos. Eu vou lá, vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir. Você não tem que fazer um concreto lá. Tem que passar um pano para ver. Ainda tem que fazer isso. E você ainda dá dinheiro. Ainda dá dinheiro, ainda. É assim. Para eles são loucura.
nome. Amém? Então podemos continuar, né? Então nós temos que tomar decisões espirituais. Essas decisões espirituais é pela fé, irmãos, e não pela alma. Pastor, o Espírito Santo me falou, eu tenho que sair. A esposa falou que eu tenho que sair da igreja, eu tenho outra coisa. A esposa falou que eu tenho que ir para cá. Aí estou voltando. Não, o Espírito Santo me falou que eu tenho que voltar. Irmãos, essa decisão é da alma ou do Espírito? Irmãos, é decisão da alma. Nós temos que tomar cuidado. Todas as vezes que você toma uma decisão por causa que você está querendo um conforto para você, é uma decisão errada. Porque ela é da alma. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. Né? É a decisão da alma. Acontece também, irmãos, assim, eu falei questão de ir e vir. Agora tem. Às vezes, você pode estar num lugar que a palavra não está batendo com a Bíblia. Aí você tem uma decisão. Ou senão você tem um chamado ministerial. Aí sim, é pelo Espírito. É outra coisa. Amém? Vocês estão comigo? Amém? O Espírito Santo é ele que fala. Abre em Romanos. Ele que nos diz que nós, e por isso nós entendemos que nós somos filhos de Deus, porque eu já vi como é claro que a gente não sai, né, bradando aí, mas em algum momento a gente eu sou filho de Deus. As pessoas olham para ele, filho de Deus? Como ser filho de Deus? Né? Porque elas não têm esse entendimento. Por que nós temos esse entendimento? Porque o próprio Espírito, o Espírito Santo, ele fala no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Diz assim, eu sou filho de Deus. Mas uma vez eu sou filho de Deus. Você, amém? Olha o que o texto diz aí em Romanos 8, diz assim, verso 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Somos filhos de Deus. Guiados. Como que nós somos guiados? Com os olhos do Espírito. E é possível, aí eu vou voltar, vou falar do nosso guia, do Espírito Santo. Como nós somos guiados? São com os olhos do Espírito Santo. E é como? Ele pega na nossa mão? O Espírito Santo pega na nossa mão? Não. Sabe como nós somos guiados? Falando. Aleluia. O Espírito agora ele fala conosco. Amém? E isso é só possível quando a pessoa nasceu de novo. É no novo nascimento, né? É como, irmãos, Paulo é um profundo entendedor de todas essas coisas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Paulo foi, depois de Cristo, foi o cara mais extraordinário ali na palavra. Escreveu 13 cartas. E para Paulo vem revelações sem termino. Há um texto que fala assim que tem revelação que vê ele, que ele nem passou para nós. Sabe como ficou mais Paulo nesse momento? Porque eram coisas muito fortes. E ele não passou para nós. Irmãos, uma das coisas que traz é revelação. E Paulo foi um dos caras que mais oraram assim. Mais oraram. E isso nós temos experiência própria, que nós temos experimentado. Paulo foi o cara que mais orou em outras coisas. O texto lá, de 1 Coríntios 14, me parece, ou 2 Coríntios, as pessoas cortaram, aí infelizmente a igreja proibiu o mau entendimento das pessoas orarem em outras línguas, por causa daquele texto. Mas por que? Eu vou voltar aqui, estou abrindo esses parênteses aqui, e talvez alguém precise ouvir, nós precisamos de ouvir. O que acontecia na igreja de Corinto? Quando os irmãos chegaram e descobriram algo tão gostoso, que era orar em outras línguas, vamos supor, chegou aqui, não tinha louvor, não tinha nada, não tinha palavra, eles oravam, só ficavam o tempo todo orando em outras línguas. Ficavam lá 2 horas,
ficar 2 horas, 3 horas orando em outras línguas. Paulo falou assim: irmãos, é melhor que vocês falem alguma coisa na língua deles, que era o hebraico, né? Você, né, algum lugar transmitia em grego. É melhor que vocês falem, profetizem, que as pessoas entendam. Porque quando as pessoas que nós estivermos aqui todo o tempo orando em outras línguas, chega uma pessoa que, ou nós mesmos, não vou ter entendimento, né? Não vai edificar no total. Porque quem ora em outras línguas, Paulo falou que edifica-se a si mesmo. Então Paulo estava falando de uma organização do culto, na hora do culto. Tem momento que nós oramos em outra língua, mas quando eu vou, né? No momento que nós podemos orar em outras línguas, né? Não, e também na hora da pregação, se você conseguir, né, você pode ouvir e orando em outras línguas. Às vezes eu faço isso, estou ouvindo uma pregação, mas eu estou ouvindo e orando em outras línguas. Mas Paulo, ele fala assim, ó, no final ele dá um concerto, um acerto na reunião, e fala assim: não proibais de orar em outras línguas. E ele fala assim, dá a impressão que Paulo fala com arrogância, não, mas é para que os irmãos pudessem saber qual que era a posição. Ele falou assim: mas eu oro mais em outras línguas do que todos vocês. E parece que a igreja de Corinto orava dentro. Mas ele falou que orava mais. Quando que o Paulo orava mais? O Senhor está fazendo no dia a dia, nas suas viagens, ele ficava em todo o tempo orando no Espírito. Orar no Espírito em todo o tempo, irmãos, é isso, é orar em outras línguas. Sabe o que isso vai acontecer? Vai trazer revelação da palavra. Aí você vai ouvir ainda mais nitidamente a voz do seu guia, a voz do Espírito Santo. Eu lá em casa, Deus está contando as experiências, né, recentes, de algumas decisões que nós precisamos, e a Silvana, né, ela me anima, e eu animo a ela, é assim que nós sempre oramos em outras línguas. Quando nós começamos a orar em outras línguas, o que acontece? Começa a ter as definições. Começa a ser colocado coisas que nós estamos precisando, até mesmo para a gente continuar a obra do Senhor. Começa a se encaixar, porque você passa a ouvir, a ser guiado pelo Espírito Santo, e com o novo nascimento nós podemos isso em o nome de Jesus. Amém? Então nós somos filhos de Deus, e agora esse Espírito, esse guia, a Bíblia diz que ele habita em nós. Abre aí em João 3. Você tem que usufruir dessa bênção que nós temos. Irmão, nós temos que usufruir mais disso. Olha o que a Bíblia diz aqui em João 3, a partir do verso 3. Diz assim: Jesus estava tendo um diálogo com um homem chamado Nicodemos, e ele disse assim, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Tem nascido de novo aqui nesse lugar? Amém? Aleluia. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito é esse que guia, né? Agora, irmãos, eu quero revelar e por que nós precisamos desse guia. Quais as visões que Adão e Eva tinham antes do pecado? Era a visão espiritual e era a visão física. A visão espiritual, irmãos, é completa, porque eles viam o mundo espiritual e tinham um relacionamento com Deus e em espírito. Mas hoje ainda nós não temos. O segredo é esse, que quando nós nascemos de novo, os olhos do Espírito, eles não são abertos. Amém? Isso um dia vai acontecer. Esse dia está chegando. Aí, irmão, nós vamos ter um entendimento completo. Quando os olhos do Espírito ele for aberto, não vai existir mais para a gente passado, presente e futuro. Vocês não estão comigo? Porque nós vamos entrar na eternidade de Deus. Irmãos, para Deus não existe passado, presente e futuro. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e se será eternamente. Não tem. Nós vamos entrar. Nós vamos ter novamente, irmão, tudo que Adão tinha, nós vamos ter novamente no completo, no 100%. Né? Os nossos olhos espirituais ainda estão fechados. Por isso, nós precisamos do guia. E a cada dia mais e mais, o texto que nós lemos, que
que nós não podemos ser guiados por aquilo que nós vemos, mas que nós temos que ser guiados pela fé. Por isso, mais e mais, você tem que fechar os seus olhos da alma. Mais e mais fechar os olhos da alma. Está acontecendo tudo isso aí? Feche os olhos da alma. Abra ou peça um guia, que é o Espírito Santo, para que os seus olhos espirituais sejam abertos. O mundo está nessa dificuldade, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele está sobre nós. A Bíblia diz que nós já somos sarados e curados. Nós já somos sarados e curados. Irmãos, é porque a gente está avançando na fé. Nós estamos crescendo. Eu vou escandalizar os irmãos, mas não vou ser escandalizar hoje. Segura essa aí. Na verdade, o cristão nascido de novo, ele não deveria nem ficar doente. É verdade. Mas pastor, Deus pode ser gripa, né? Deixa você explicar possível. Mas é isso. É crescer, é avançar. Por quê? Se a gente for lá, a Bíblia diz que era para os nascidos de novo nem ficar doente. Irmãos, era para nós nem ficar doente. Mas nós estamos avançando. Irmãos, quanto mais os olhos da alma forem fechados, nós vamos crescer nisso aí. Aleluia! Nós temos que tomar todos os cuidados, nós estamos tomando os cuidados, né? Famoseados, né? Chega ali, o álcool em gel, essa separação e tudo, mas o que tem que estar aberto são os olhos do Espírito, em nome de Jesus. O Espírito Santo é que vem nos guiar. Olha o que Jesus disse aí em João mesmo, 16:13. 16:13. Diz assim, João 16:13. Esse é o nosso guia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará pelos que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele lhes fará a verdade, e ele não falará de si mesmo, ele vai falar aquilo que ouviu. Irmãos, por isso que quando as pessoas falam assim, pastor, fulano, eu tomei essa decisão, o Espírito Santo me falou, mas se não tiver na palavra, não é verdade. Porque o Espírito Santo, esse texto fala que ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu. Ele vai falar para você, só a verdade. É só a palavra. É só a palavra. Tem coisas, irmãos, que a pessoa fala assim, é o Espírito que falou, não é. Eu falo, irmãos, porque já aconteceu isso comigo. Né? É bom nós trazermos o nosso exemplo. Depois vou ver que não era Espírito Santo, nada. Era a minha alma que falou. Então nós temos que ter cuidado com a nossa. Essa alma, a alma é malandra. Ela quer nos jogar no buraco. E como eu já disse, o Espírito Santo ele nos guia falando, né? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem quiser responder, quem responde, quem quiser. Adão precisava de fé? Ninguém quer responder. Adão não precisava de fé. Ele não precisava de fé. Amém? Você notou comigo? Por quê? Porque os olhos espirituais estavam abertos. Irmãos, vai chegar o tempo que nós não vamos precisar de fé. Amém? Vocês notam comigo? Nós não vamos precisar de fé. Ele não precisava. Mas em Hebreus 11:1 diz que nós, pastor Severiano, aproveitar para fazer a propaganda, toda terça nós estamos lá em Hebreus. Amém. Pastor Severiano está falando aqui, né, pregando em Hebreus 11. Já temos algumas terças-feiras que nós estamos falando em Hebreus 11. E o pastor Severiano está prometendo que nós vamos falar até em 2030. 2010, né? 2010. 2010. E nós temos crescido com isso. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque é pela fé. Amém. Amém? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos em prova das coisas que não vemos. Irmãos, é interessante, em prova daquilo que nós não estamos vendo. Isso é fé.
Isso é tomar decisão pelo Espírito. Eu não falei que a Bíblia nunca propõe para a gente uns conflitos, né? Olha aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo, mas eu espero. A Bíblia diz que não é para eu ser guiado por aquilo que eu vejo. Olha só que coisa. Mas sabe por quê, irmãos? Olha o que fala o verso 3. A igreja de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, o invisível que criou tudo isso que você está vendo. O invisível que criou o visível. Então, irmãos, o invisível, ele que é o verdadeiro. Amém? O invisível criou o visível. Não tinha nada, mas ele foi criado. E Deus nos deu a maneira na mão. Também falou outra propaganda. Nós falamos aqui na quinta-feira, e foi muito bom. Os estudos estão muito bons. Na quinta-feira nós falamos sobre isso aqui. Né? Que a nossa fé, ela fala. Irmãos, não adianta você falar assim, eu tenho fé. Irmão, você tem pouco, irmão, fazer mal, eu tenho muita fé. Mas você não tem que falar sobre fé. Eu estudo rapidinho na conversa se a pessoa tem fé ou não. Não porque eu tenho mais. Porque a gente já está avançando nisso aí. Amém? A nossa fé, ela fala. Nós temos que falar. Deus, Ele nos ensina isso desde o princípio. Deus, para fazer todas as coisas, Ele precisava falar, Ele não precisava falar. Mas Ele nos ensina princípios. Gênesis é conhecido como começo. Em Gênesis são os princípios, são as primeiras palavras. Deus, Ele em si já é luz. Mas quando ele falou que Ele queria que tivesse luz, Ele falou, irmão, haja luz. A nossa fé, ela fala. De que você está precisando? Fala, eu já tenho em nome de Deus. Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Irmãos, por isso que é muito bom a gente declararmos essas coisas, né? Quando eu falei que os seus irmãos sentiram a liberdade de falar, eu sou altamente favorecido, eu sou totalmente perdoado, eu sou completamente amado, eu sou justiça de Deus. Irmãos, quando o pecado ele estiver te afrontando, né? Você declara, eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. E nós somos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Engraçado que esse texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, 7. Nesse capítulo, que Paulo vai falar sobre sermos uma nova criação em Cristo e que as coisas velhas se passaram. E no verso 21 ele fala assim: aquele que não conhecia o pecado, ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Você é justo agora. Amém. Você é justo porque Jesus, Ele fez isso por você. Amém? E a Bíblia agora diz que tem muita em eficaz a oração de um justo. Amém. Que é você. Tem muito em eficácia. Amém? Aleluia. Então, irmãos, com isso, nós podemos declarar em Romanos 8, fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma verdade. Mas por que quando a pessoa chega perto de você, passa o seu cabelo complicado? Olha o seu vestido. Está vendo que você está usando calça? Está vendo que você cortou o cabelo? Comigo não atinge mais, porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não, porque pastor Fred, pastor disso, ele tinha que estar usando gravata. Ele tinha que estar, não, pastor, pode gravata, não me atinge, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós convivemos melhor, entendendo essas coisas, porque essas coisas são coisas da alma, são coisas da religiosidade que foi aplicada. Foi aplicada uma religiosidade que as pessoas estão tomadas dentro dessa religiosidade e vivem com uma carga tremenda. Sabe a carga que ali os fariseus eles colocavam, os
os saduceus, os proclamadores da lei. Irmãos, eu volto a repetir, a lei do Senhor ela é boa, ela é perfeita e agradável. A lei do Senhor ela é maravilhosa. Amém? Mas ninguém conseguiu cumprir a lei. E ali, o próprio fariseu, os saduceus, os mestres da lei, eles colocavam aquela carga de você não pode isso, você não pode ter, eles andavam assim, não. E não conseguia saber como a lei, o que a lei fez? A lei fez era olhar para nós. E justamente esse é um dos propósitos da lei, é para que nós pudéssemos olhar para nós e ver que nós necessitávamos de um Salvador. Todo homem, ele viu que necessitava de um Salvador. A lei era apontada para Cristo. E Cristo veio e cumpriu toda a lei. Para quê? Porque você, como está escrito em Colossenses 2, né? Fala que nós estamos escondidos em Cristo. Nós falamos muito aqui da questão do amalgamado. Nós estamos amalgamados. Talvez quem não ouviu, a gente vai estar falando aqui, o que é amalgamado? Somos experiência dos dentistas, de química que eles fazem. Aí a questão do amalgamado mistura e os produtos se tornam um só. Um exemplo melhor para nós que nós estamos aqui é a questão do bolo, né? No bolo você vai colocar os ovos, colocar a farinha de trigo e vários outros ingredientes que quiser colocar e formam um bolo. O que aconteceu com aqueles produtos ali? Eles foram amalgamados, agora é um só. Amém? Depois do bolo pronto, você tem como você tirar o ovo que você colocou? Não. Depois do bolo pronto, você tem como tirar o trigo que você colocou? Não. O fubá, a farinha, sei lá. Não tem. Sabe por quê? Eles estão amalgamados. Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses 2? Que nós estamos assim em Cristo. Nós estamos amalgamados. Nós estamos em Cristo, irmão. Jamais você perderá a sua salvação agora. Amém? Aleluia! Porque nós estamos amalgamados em Cristo. Irmãos, mas aí você falará, mas é aquele que aceitou Jesus, ele está com ele, irmãos. Ele está agindo contrário à sua natureza. Infelizmente ele tem sofrimento. Ele está sofrendo, porque a natureza dele não é do pecado, mas a nossa natureza não é do pecado mais. Amém, irmãos? Toda vez que nós erramos, o que acontece? Nós entristecemos, porque essa não é a nossa natureza mais. Se essa não é a nossa natureza mais, o que eu vou procurar cada dia mais? Andar em espírito. Amém? Aí vai trazer. E mesmo porque, irmãos, essa pessoa ela não vai receber. Porque como que nós recebemos? É pela fé. Não é verdade? O texto fala que nós recebemos pela fé. Mas em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? A pessoa que está fora não está ouvindo a palavra. E, vamos ver, quem está fora não está dentro dele. Não está. Vocês acreditam que às vezes tem gente dentro da igreja que não vê aqui? Vocês acreditam nisso? Hein? Imagina quem está lá fora. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Então, Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação. Amém? Nós estamos concluindo. Abre comigo em Mateus 14. Mateus 14. Estamos terminando. Estamos com o pregador fala que está terminando, ele vai mais meia hora. Mateus 14, estou terminando. Verso 25. Quando eu estou assim, numa reunião, aí o pregador fala assim, estamos terminando. Eu falei, não, tem mais meia hora. Pode esperar terminar meia hora. Mateus 14, 25. Para a gente concluir isso. Diz assim, uma passagem conhecida. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Presta atenção. Quando Adão e Eva, os olhos da alma foram abertos, o que eles tiveram? Medo. A voz de Deus era a mesma que falava com eles, não interessa, era a mesma voz. Deus não mudou a voz, Deus não muda. Era a mesma voz. Só que aquela voz agora, com os olhos da alma aberta, o que eles tiveram? Medo. Né? A Bíblia diz assim, que os discípulos tiveram medo.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Irmãos, quando você está, quando nós estamos em Cristo e na palavra, o medo é afastado de nós, porque nós ouvimos a voz de Cristo. A voz de Cristo nos diz: não temas, não tenha medo. Verso 28. O Senhor disse: Pedro, Senhor, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha o Pedrão, né? Sempre nativa. Se és tu, manda ir sobre as águas. E Jesus, irmão, Jesus falou que nós fazia obras, as mesmas obras que ele fez, e obras maiores. Jesus não falou para Pedro: que cara tirado esse, querendo andar como eu ando. Jesus não disse isso. Amém? Olha o que Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, Pedro está no barco, e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Jesus quer que eu e você façamos as mesmas obras, mas ele quer mais, ele quer que nós façamos obras maiores. Sabe quando você quer fazer isso, você vai falar: venha. E Pedro, ele começou a andar, mas quando reparou no vento, aos olhos da alma, os olhos da alma sendo abertos, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando os nossos olhos da alma, eles estão abertos, vai trazer tristeza, vai trazer angústia, vai trazer para que nós possamos tomar decisões erradas, que não é pela fé, mas quando somos guiados pelo Espírito, é justamente o contrário. E ele falou: Senhor, salva-me. Irmãos, quando nós erramos, eu quero deixar esse parênteses assim: quando nós erramos, tomamos decisões erradas, com os olhos da alma, Jesus, ele vai nos acolher. Pedro falou: salva-me. Jesus não virou para Pedro e falou assim: se vira. Quem mandou você orar? E com os olhos da alma, tem medo? Aprenda a nadar agora. Foi isso que Jesus falou? Infelizmente nós erramos, mas vai diante de Deus e fala: Jesus, salva-me nesse situação. Salva-me. O Senhor, ele não nos vai criticar. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Ele não nos vai criticar, irmão. Olha o que o texto fala aqui. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Irmãos, imediatamente. Quando você for aos pés do Senhor e gritar: salva-me, ele imediatamente, ele vai segurar a nossa mão. Aliás, ele vai segurar nas nossas mãos. O texto fala que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E agora, repara só, ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não está falando. Às vezes a gente acha que Deus está falando: homem de pequena fé, por que duvidou? Jesus está explicando para ele o motivo. Amém, irmãos? Jesus não estava xingando, ele está explicando para ele o motivo. Ele estava indo bem, mas a fé foi pequena, os olhos da alma se abriram e ele afundou. Jesus explica para ele: quem é nascido de Deus vence o mundo. Amém? A Bíblia diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E como que é essa vitória? Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé, sendo guiado pelo Espírito Santo. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tem alguém aqui que crê que Jesus é o Filho de Deus? A nossa fé de Jesus. Irmãos, esse é o nosso estilo de vida. É andarmos por fé. É andarmos em fé. O que você quer que o Senhor faça? Chame. Essa direção do Espírito Santo. No seu espírito agora recriado, ele é seu guia. Feche os olhos da alma. Irmãos, eu falei aqui no começo que quando nós entendemos isso, nós vamos viver melhor conosco, você vai viver melhor consigo mesmo e com as outras pessoas. Amém?
Talvez, eu estou olhando aqui para o seu. Nossa, o seu hoje passou perto de mim e nem olhou. Nossa, nem olhou. Não deu olhar para ele. É os olhos da alma. Nossos olhos da alma foram fechados e nós temos a condição, porque nós somos guiados pelo Espírito, as contendas, as confusões. Elas vêm ser disseminadas. Infelizmente, aí fora, isso só quem pode ter são os nascidos de novo. Infelizmente, as guerras ainda continuarão por isso. Amém? Por causa que o homem agora ele quer para si. O homem quer só para si. Amém? Sejamos altruístas como Adão e Eva foram. E como o Senhor Jesus é. Amém? Ele não pediu nada em troca. Ele veio e nos salvou. Aliás, ele se colocou no nosso lugar. Aliás, ele não poderia morrer. O meu pecado e o seu pecado matou Jesus. Não foi os judeus, não foi os romanos, foi o meu pecado e o seu pecado, de toda a humanidade. Matou Jesus.